Olá, tudo bem com todos? Quanta alegria de mais uma vez estarmos aqui. Agradecendo em primeiro lugar a Deus, agradecendo aos nossos mentores, a Jesus, a Maria, agradecendo a direção do Lex pelo convite. E assim, pedimos a todos que aqui estão que sejamos iluminados, possamos falar e ser compreendido, que sejamos intuídos pela espiritualidade amiga e benfazeja. Então, o Evangelho do Lex, todos os dias às 9 horas da manhã, tem um colaborador da casa, e hoje é nosso dia. Meu nome é Cleiton e peço àqueles que aqui estão e que ainda irão chegar, colocar uma água para que possa ser energizada e que acompanhe através do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, dos itens 6 a 9, onde nós iremos falar sobre os que dizem Senhor, Senhor. Então, nesse momento, vamos fechar nossos olhos, não como ritual, mas como forma de melhor nos concentrarmos. Mais uma vez, gratidão a Deus, à Mãe Maria, ao Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga, aos mentores espirituais do Lex, Lar Espírita Casa de Samaritano, e que nós possamos, nessa live, nesse momento em que estamos aqui, sermos intuídos pelas boas e simples palavras. Que envolva, Mestre amado, todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, com todo o teu amor, com toda a tua luz, tua paz e harmonia. E assim, que nós possamos seguir nessa caminhada de amor e luz. E assim, pedimos permissão, amado Mestre, para iniciarmos o Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Pois, meus amigos, meus irmãos, conforme eu já havia falado, nós iremos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, dos itens 6 a 9, aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Então vamos iniciar a leitura. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Só um momentinho para me desligar a nossa música, para não atrapalhar. Então, reiniciando, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas sim aqueles que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não temos profetizado em vosso nome? Não temos expelido demônios em teu nome? E não obramos tantos prodígios? E então eu direi em voz alta, pois eu nunca vos conheci. Retirai-vos de perto de mim, vós que cometeis iniquidades. Mateus
capítulo 7, versículo 21 a 23. Meus irmãos, quando Jesus diz que só entrarão no reino dos céus aqueles que fizerem a vontade do nosso Pai Celestial, que está nos céus. O que nós temos que entender com isso? Que nós temos que fazer a vontade dele. Que nós façamos o que o nosso irmão e mestre Jesus nos exemplificou e deixou como ensinamento quando esteve conosco, materialmente falando. Porque Jesus nunca nos deixou. Jesus está conosco. Nós nunca estamos sozinhos. Mesmo naqueles momentos em que nos perdemos no caminho, ou adentramos, nos desviamos, estamos optando pelo nosso livre-arbítrio, porque Deus nos deu, mas não nos deixa de forma alguma desamparado. Nós, em processo de evolução que estamos, nós ainda somos, alimentamos ainda toda essa gama de vaidades mundanas. Alimentamos, primeiramente, a matéria, esquecendo de alimentar o espírito, esquecendo de colocar em prática aquilo que Jesus fez para nós. Mas isso necessita de esforço, de esforços, para que possamos vencer as barreiras. Ninguém carrega a cruz do outro. Nós colhemos aquilo que plantamos. Então, por isso, devemos ser resignados. Então, para que nós possamos adentrar a casa do Pai, necessário se faz que nós nos esforcemos para que possamos caminhar de forma reta. Ah, Cleiton, mas isso é muito difícil, isso é muito complicado, como alguns dizem. Eu não sou Jesus, mas Jesus disse em uma das passagens que nós somos semelhantes a Ele. Jesus ainda diz mais, quando aquele jovem jogava-se na água, no fogo e na água, que seu pai o procura depois de procurar os discípulos, e Jesus afasta daquele irmão os demônios e diz para os seus discípulos: até quando terei que fazer tudo isso, raça de incrédulos? Então é isso, nós temos que ter fé, uma fé inabalável, uma fé consciente e, consequentemente, fazer os desejos de Deus, que quando envia o seu Filho para estar conosco, que deu todo o exemplo, nós procurarmos fazer. Mesmo nesse processo de evolução em que estamos, nós procurarmos nos modificarmos, nós nos procurarmos nos reformarmos intimamente. Então, nesse primeiro parágrafo, nesse item 6, é isso que Jesus diz claramente para cada um de nós. Para cada um de nós. É ter fé, mas se esforçar para mudar. Não vivermos na inércia, como muitos também dizem. Meus problemas estão nas mãos de Deus. Deus já faz 50% do nosso trabalho. Então resta 50%. Se não nos esforçarmos, como é que vamos ter merecimento? Então vamos continuar com a leitura, o item 7. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio
que construiu a sua casa sobre a rocha, e quando a chuva caiu, e transbordaram os rios, os ventos sopraram, e combateram aquela casa, e ela não caiu, pois foi edificada sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem estas palavras e não as observa, será semelhante a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, e quando a chuva caiu, e os rios transbordaram, os ventos sopraram e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, Lucas capítulo 6, versículo 46 a 49. Mais uma vez, Jesus nos coloca a fé em primeiro lugar. Porque quando esse homem que pratica os ensinamentos do Cristo, quando ele constrói a casa sobre a rocha, essa rocha significa a fé que cada um de nós temos que ter. Então, os rios transbordam em função das chuvas, mas a casa não cai. Mas como eu tenho que ter essa fé? Como posso alimentar a minha fé? Através das orações de coração, não aquelas que saem apenas da boca. E esse fortalecimento nos dá todo esse amparo. Porque quando nós não temos fé, nós estamos em desequilíbrio, desestabilizados, e estamos à mercê, estamos instáveis. E, consequentemente, qualquer situação nos leva à queda. Não que a queda venha a ser um erro. Nós colocamos isso, certo ou errado. Mas tudo aquilo que ocorre conosco é para que possamos aprender, que sirva para nós de aprendizado. Se eu cometi certa situação que eu acredito ser errada, o que é que eu devo fazer? É não praticar novamente, não fazer a mesma. Porque nós estamos num mundo estagiando, esse mundo da matéria é um estágio que Deus dá aos seus filhos, por ele ser justo. Por mais que para muitos Deus seja vingativo. E não é. Deus é justo com suas leis divinas. Tudo aquilo que eu faço, eu vou receber. E não ter a consciência de achar que aquilo que eu estou recebendo é porque Deus está me castigando. De forma alguma. Como é que eu posso dizer que Deus me castiga se Ele é um ser onisciente, onipresente, amoroso, bondoso? Como é que Ele vai se vingar dos seus filhos? Se Ele nos criou com o seu amor divino. Claro, fomos criados simples e ignorantes e temos que procurar o conhecimento. E isso é que nós devemos. Se não vejamos os nossos irmãos superiores, os que já estiveram aqui conosco, Francisco de Assis, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e dentre outros. Então nós precisamos fortalecer essa fé para que não construamos as casas em cima de areia e na primeira chuva que der a casa vai cair. Certo? Então, as dificuldades que nós passamos são dificuldades nossas. Nós não pagamos pelo erro do pai, pelo erro da filha, da esposa. Não, nós pagamos pelo que nós temos que reparar. E essa é a oportunidade que Deus nos dá neste mundo. Por isso que reencarnamos várias vezes, porque nós temos
que reparar todos os erros. Vamos assim dizer, temos que zerar. Continuando, no item 8 ele fala: aquele, pois, que violar o menor destes mandamentos e que assim ensinar aos homens, será muito pequeno no reino dos céus. Mas aquele que praticar e ensinar os mandamentos, esse será grande no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 19. Então, se não vejamos, aqueles que praticam, que ensinam os mandamentos, serão grandes no céu, no reino dos céus. E como eu devo fazer isso? Como eu devo praticar? Como eu devo ensinar? Há mais de 2000 anos, Jesus, quando esteve conosco, ele deixou esses exemplos, deixou os ensinamentos. Mas nós queremos nos esforçar para a verdadeira mudança? Nós temos uma grande questão de colocar na pessoa do outro toda a responsabilidade. Eu estou envolvido num relacionamento amoroso com um fulano, e aí eu aposto todas as fichas no fulano ou na fulana. E aí, se há uma finalização, aonde eu me amparei? Mas nós devemos nos amparar. Nós devemos nos sustentar. Não é colocar na pessoa do outro, seja relacionamento amoroso ou não, seja até de amigos, amigas, colocar no outro a situação de que aquilo tem que dar certo se o outro proporcionar. Eu tenho que fazer minha parte. E não posso apostar todas as minhas fichas no outro. Quando eu pratico a lei de amor, quando eu faço o que Jesus diz, porque lá na época de Moisés eram 10 mandamentos. E quando Jesus chega, ele diz, resume-se os 10 em 2. Resume-se, não é excluir. Não é que eram 10 e apenas passaram a existir 2. Não, ele resume, ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho que me amar. Como é que eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? Como é que eu posso praticar o amor para com o meu próximo se eu não amo a mim mesmo? Como é que eu posso ajudar o meu próximo se nem eu mesmo me ajudo? Então eu tenho que estar com as portas abertas para doar e para receber. Isso é que nós temos que refletir todos os dias e colocar em prática. Mesmo sendo difícil. Mas não é impossível. Se nós podemos ser semelhante ao Cristo, como ele disse, que nós façamos o que ele está dizendo no Evangelho. Praticar e ensinar os mandamentos. Então nós temos que praticar as benevolências, praticar o bem, não importando a quem, e muito menos de praticar esperando o retorno. Não, eu não posso ajudar o meu irmão pensando na retribuição que ele poderá me dar. Não. Jesus, ao nos ajudar, ele nunca pediu nada em troca. Então nós temos que entender isso. Nós temos que ter essa prática. Não adianta também estarmos em várias práticas sociais, na ajuda ao próximo,
mas tendo aquela velha expressão, eu vou ajudar porque eu vou ser ajudado. Se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo. Não, não foi isso que Jesus nos ensinou. Não foi assim que ele exemplificou. Correto? Então voltamos à leitura, iniciamos o item 9. Todos os que confessam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve chamá-lo Mestre ou Senhor se não seguimos os seus preceitos? São cristãos aqueles que honram por meio de atos externos de devoção e se sacrificam ao mesmo tempo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? São discípulos do Cristo aqueles que passam dias em preces e não são, por isto, nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, pois, tanto quanto os fariseus, eles têm a oração nos lábios, não no coração. Com a formalidade exterior, eles podem impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. E Jesus responderá: Não sei quem sois. Retirai-vos de perto de mim, vós que cometeis iniquidades, que desmentes as vossas palavras pelas ações, que caluniais o vosso próximo, que roubais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos daqui, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas ao invés de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. O único caminho aberto para encontrardes a graça diante dele é a prática sincera da lei de amor e de caridade. As palavras de Jesus são eternas, pois elas são a verdade. Elas são não apenas a salvaguarda da vida celestial, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. É por isso que todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como uma casa construída sobre a pedra. Os homens a conservarão, porque encontrarão nelas a sua felicidade. Mas as palavras que as violarem serão como a casa construída na areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão de roldão. Então vejamos essa conclusão. O que é que me leva, me fortalece nesse caminho de amor, se não é a prática do amor, a prática da caridade? Nós, como ele diz aqui, devemos passar o dia todo em oração. Se não estivermos conectados ao Pai, se não falamos do coração, será que essa prece chega menos ao Pai? Qual a força que ela tem? Se a força que nos rege é o amor.
Como é que eu posso pregar os ensinamentos do Cristo, mas eu não exemplifico? Não respeitando os mandamentos, como ele fala, quando diz, quando se trai, por trair não só a traição entre homem e mulher, mas a traição entre amigos. Quando somos indulgentes, e uma das passagens que Jesus mais pede a cada um de nós, quando ele diz, sejais indulgentes para com todos, mas nós falamos até bonito quando falamos indulgência, mas nós somos indulgentes se não observemos o nosso dia a dia. Nós estamos praticamente a todo instante apontando o dedo para o outro. Observemos. Estamos acompanhando e falando do comportamento do nosso irmão, não irmão consanguíneo, mas em termo geral. E nós? Será que nós estamos nos corrigindo? Será que nós estamos sendo caridosos? Será que nós estamos colocando em prática o que o Cristo disse? Porque uma das passagens daquela irmã que traiu, foi pego em adultério, e o que Jesus falou para aqueles que na época apedrejavam até a morte, que Jesus disse, atire a primeira pedra aquele que nunca pecou, que nunca cometeu tais atos, não só aquele ato. E ninguém apedrejou, ninguém jogou uma pedra. E Jesus no final diz para ela, vá minha irmã, continua, não faças mais o que fez, ou seja, não peques mais. Será que nós estamos praticando a indulgência para com os nossos irmãos? Porque quando o nosso irmão erra, nós adoramos colocar o dedo na ferida alheia, né? Isso é para todos nós. Mas isso é que nós temos que nos modificar. Nós temos que reparar dentro de nós, porque nós fomos criados pelo Pai, pela sua essência divina, que é o amor. O amor está dentro de cada um de nós. O amor não é de fora para dentro, não. É de dentro para fora. Então eu tenho que começar a extirpar de dentro de mim essas imperfeições. O orgulho, o egoísmo, as práticas maléficas, as fofocas, né? Temos que aprender a perdoar. Temos que aprender a utilizar do sentimento e de uma palavra afetiva, do amor. Não adianta eu dizer para um irmão que eu o amo se estou falando apenas da boca para fora. Uma das caridades, como diz nossa querida irmã Grace, a maior caridade está em orarmos para o próximo. A Lucina diz exercício constante para aprendermos a amar. É exatamente isso. A lei do amor, e a Isabel Braga também concorda, a lei do amor, a lei da caridade, nada mais é do que movimentar o amor. Mas para isso temos que trabalharmos a todo instante. A todo momento aparecem certas situações para nós. E nós nos irritamos. Nós falamos certas asneiras, xingamos, né? Então é isso, para que nós possamos adentrar a casa do Pai, necessitamos de praticar o amor.
Será que eu pratico amor quando alguém me faz mal e eu rebato com o mal? De forma alguma. De forma alguma. Então nós temos que acender essa luz que está dentro de nós. Temos que colocar esse amor para fora. Sermos indulgentes, perdoarmos. Eu sei que é difícil. Nós sabemos que é difícil. Mas nós precisamos disso para que possamos retornar à casa do Pai. Não adianta se não fizermos nossas obras. Não adianta falar, jogar palavras ao vento. Temos que exemplificar, temos que ser o exemplo a cada instante. Então, meus queridos irmãos, eu quero agradecer mais uma vez a todos que aqui nos assistem, os que ainda irão assistir, aos nossos irmãos desencarnados, quantos não estão assistindo, quantos deles não estão se dando a oportunidade do resgate, se dando a oportunidade de congratular dentro de si o amor. Porque nós, da doutrina espírita, sabemos que a matéria não é eterna. A morte existe, mas para a matéria. Para o espírito, não. Nós continuamos. A vida do espírito é eterna. Então, que nós possamos, nos conscientizemos de praticar o bem a todo instante. De que possamos começar a nossa mudança íntima. Que nós possamos ir para cima, mas com amor. Não é para cima com palavras indesejosas, com palavras que ferem. Nós devemos amparar, principalmente aqueles irmãos que se encontram nesse momento com os caminhos desviados, se desviaram. Porque eles vão se desviar, se estão desviados, é momentâneo, é temporário. Porque o amor é que nos resgata das nossas adversidades. Então, meus queridos irmãos, amigos, tão queridos por mim, mais uma vez, gratidão. E assim, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, como eu sempre digo, não como ritual, mas como uma forma de podermos nos concentrar melhor. Vamos mentalizar o Cristo, não o Cristo na cruz, mas o Cristo andando pelas sinagogas, com Maria, com os seus discípulos, ajudando aos irmãos. Quem sabe, a nós mesmos, que talvez estivéssemos lá na época. O Cristo que deixou para nós tantos exemplos, tantos ensinamentos. Gratidão, amado Mestre Jesus. Gratidão, Pai Celestial. Gratidão, Maria, nossa Mãe. Que tem uma missão linda, Maria, de resgatar os nossos irmãos suicidas. Quanto amor, Maria. E assim, nós te pedimos, Mestre amado, que com teu olhar magnético, Maria com seu manto sagrado, envolva todo o nosso planeta em luz, em amor, paz, harmonia, união, envolvendo todos os seres do reino mineral,
do reino vegetal, reino animal e reino nominal, confortando aqueles que estão com seus corações enlutados pela perda de parentes, de pessoas próximas, de amigos, acolhendo esses irmãos que retornaram à pátria espiritual com todo o amor. Envolve nossos irmãos que se encontram sem o pão de cada dia, sem uma moradia, sem um trabalho, sem um emprego, sem um meio de transporte. E gratidão, Pai, por termos tudo isso. Envolve nossos irmãos que se encontram angustiados, aflitos, depressivos. Envolve os nossos irmãos que não suportaram suas provas e tiraram suas próprias vidas. Envolve, amado Mestre e Mãe Maria, aos nossos irmãos encarnados que se deixam ser potencializados pelas energias do suicídio, das ideias suicidas. Envolve nossos irmãos. Envolve nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos encarnados e desencarnados, assim como os nossos familiares, e aos nossos desafetos encarnados e desencarnados, os quais possamos pedir perdão, possamos fazer por onde ser perdoados, nos quais também ofertamos o nosso perdão. E assim, que a tua luz, amado Mestre, nos alegre a cada dia, desde o amanhecer até o anoitecer. Amados irmãos, gratidão. Até uma próxima oportunidade, nós estaremos aqui para falar da palavra do Cristo. Que nós possamos, todos nós, possamos não só falar as palavras do Cristo, mas colocá-las em prática, com muito amor. Luz e paz a todos. Meu abraço e meu beijo fraterno. Muita luz. Obrigado.